Amor, assassinato, ação, paixão. As histórias dessa semana têm de tudo, num desconcertante drama de intriga, traição e tragédia. Nem todas as histórias registradas na Bíblia terminam com um final feliz, e fica evidente quais são as consequências de quando as pessoas fazem más escolhas. Consequências trágicas é o tema da última lição dessa temporada, então fica com a gente para não perder essa história. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. Você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Nós estamos chegando ao final de mais um ano e nós temos muitos motivos para agradecer, né, Matheus? Entre eles, a marca de 7.500 inscritos que nós alcançamos este ano. E queremos agradecer a você. Então, continua com a gente. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. E se você já é inscrito, continue colaborando com esse ministério, deixando aí o seu like, deixando o seu comentário e compartilhando com seus amigos. E agora sim, vamos ao vídeo. Depois do pecado cometido por Davi com Batseba, a vida do rei começou a desandar. A sentença que, sem saber que Davi deu para aquele homem na história contada pelo profeta Natan, acabou se cumprindo na sua vida. Ele deveria pagar 4 vezes o valor. Natan disse que a ovelhinha era como uma filha para o seu dono, e o castigo de Davi envolveu exatamente seus filhos. O primeiro foi o bebê que nasceu da relação com Batseba, que ficou doente e morreu. Em seguida, aconteceu algo terrível com Aminon, que cometeu um crime vergonhoso com sua meio-irmã Tamar. Davi, ali como pai e como rei, deveria ter tomado uma providência, mas em vez disso, ele ignorou e não aplicou a justiça ao transgressor. Absalão, que era irmão de Tamar e, consequentemente, seu protetor natural, decidiu resolver aquela situação do seu próprio jeito. Por 2 anos, ele escondeu suas intenções. Porém, ele aproveitou o fato de que Aminon estava bêbado numa festa previamente preparada justamente para sua vingança. E assim ele deu ordem para que seus servos matassem Aminon. Essa atitude causou separação entre Absalão e Davi. Absalão fugiu então para Gesur e ficou ali por cerca de 3 anos. Davi, por sua vez, enquanto chorava a morte do filho Aminon, também sentia saudade, sentia falta de Absalão. Joabe, o comandante do exército de Davi, ao perceber que ele estava ali inclinado a receber Absalão, teve a seguinte ideia: ele contratou uma mulher que foi se apresentar diante do rei e contar sua triste história, esperando assim receber de Davi um conselho favorável. Ela disse que ela era viúva e tinha apenas 2 filhos que eram seu conforto e sua alegria. Mas em uma briga, um dos filhos acabou matando o outro. E agora os parentes exigiam que aquele filho fosse morto também. O que o rei poderia fazer? Como a viúva conseguiria viver sem os 2 filhos dela? A história fictícia funcionou. E a mulher percebeu que Davi estava muito tocado com aquela história. Foi então a vez dela falar o que ela pretendia. Ela pediu que o rei usasse da mesma misericórdia com Absalão. O rei não conseguiu resistir àquele apelo. E ele então deu ordens para que trouxessem para Jerusalém a Absalão. Mas havia uma condição: ele não queria vê-lo. Portanto, Absalão não poderia aparecer na corte. Foi assim que Davi achou estar dando a punição correta para aquele crime. Porém, ele esqueceu de algo muito importante: como os seus súditos estavam interpretando aquela situação. Veja só a resposta aqui. Davi sentiu ser necessário demonstrar seu horror pelo crime que ele tinha cometido. A presença de sua irmã mantinha viva na memória a injustiça irreparável que ela tinha sofrido. Aos olhos do público, o príncipe foi um herói e não um criminoso. E ele se colocou numa posição onde poderia conquistar o coração do povo. Antes de cometer o pecado com Batseba, Davi era visto com admiração pelo povo. Mas depois ele começou a ser visto com suspeita. E Absalão tomou vantagem dessa situação. Veja só o que ele fazia. Dia a dia, esse homem de aparência nobre era visto junto às portas da cidade, onde uma multidão de descontentes esperava para apresentar a ele suas reclamações em busca de uma solução. Absalão escutava, demonstrando compaixão pelos sofrimentos do povo e desgosto pela ineficiência do governo. Não bastasse isso, Absalão ainda dizia:
Ah, quem me dera se eu tivesse autoridade para ser juiz de vocês. Assim eu resolveria todos os seus problemas e faria justiça por vocês. Então, quando as pessoas se aproximavam para se prostrar diante dele, ele estendia a mão, as abraçava e as beijava. A estratégia funcionou tão bem que Absalão não teve dificuldade de promover uma rebelião contra o rei. E ele usou o disfarce da religiosidade. Ele disse para Davi que precisava ir até Hebrom para cumprir um voto que ele tinha feito ao Senhor. Davi ficou comovido e concordou, mas foi ali, em Hebrom, o ponto para espalhar a notícia de que agora Absalão era rei de Israel. Quando a notícia chegou até Jerusalém, Davi ficou sabendo que a intenção de Absalão não era apenas tomar o reino, mas também acabar com a vida do pai. Para poupar a capital e evitar a matança, Davi preferiu fugir. E imagine só essa cena. Davi saiu de Jerusalém humilhado e cheio de pesar. O povo seguiu em uma comitiva longa e triste como a de um funeral. A guarda pessoal de Davi, composta pelos Queretitas, Peletitas e Giteus, acompanhou o rei sob o comando de Itai. Altruísta como era, Davi não podia permitir que esses estrangeiros participassem de sua tragédia. É interessante notar a lealdade que esses homens estrangeiros que haviam se convertido do paganismo tiveram para com Davi. Davi não teve outra escolha e ele aceitou aquele nobre gesto daqueles homens. Foi um período muito difícil para Davi. Enquanto isso, Absalão tomou o reino e fez coisas terríveis. Por fim, ele acabou sendo morto numa batalha contra o exército de Davi. A vida de Davi se tornou pesada, porém ele sempre sabia para onde retornar. Quando Davi já estava com 70 anos, Adonias, um outro filho seu, se rebelou contra a autoridade de Deus que tinha indicado Salomão, filho de Davi, com Batseba para o trono. Foi mais uma confusão. Adonias também foi morto, mas dessa vez o problema foi resolvido antes que se tornasse grande demais. Deus orientou Davi e ele seguiu esses planos, e assim os propósitos de Deus se cumpriram para o povo de Israel. Deus perdoa os pecados, mas as consequências vêm. É como uma peça de dominó, que quando cai, vai derrubando todas as outras. O pecado não prejudica apenas a pessoa envolvida. Ele afeta todos aqueles outros que estão à volta e traz suas consequências também para elas. Apesar de tudo, Davi ainda foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? A queda de Davi foi grande, mas seu arrependimento foi profundo, seu amor foi verdadeiro e sua fé forte. Os salmos de Davi vão desde as profundezas da culpa e condenação própria até a mais exaltada comunhão com Deus. O registro de sua vida declara que o pecado apenas traz vergonha e tristeza, mas o amor e a misericórdia de Deus para alcançar as maiores profundezas. Para fecharmos com chave de ouro essa temporada, veja esta maravilhosa declaração que está no último parágrafo do livro Os Escolhidos. A fé erguerá o coração arrependido para participar das bênçãos de ser um filho ou filha de Deus. E chegamos ao momento mais aguardado do vídeo. Esperamos que você tenha aprendido muito com essa história. E agora, vamos para os abraços. O nosso primeiro abraço vai para os adolescentes da Igreja Brasileira de Oakland, na Flórida, Estados Unidos. Abraço também para Maria Vitória e para os adolescentes da Igreja de Colniza, Mato Grosso. Para as bases da geração 148 Team da Associação Norte Paranaense. Para os adolescentes da Igreja de Santo Eduardo, da cidade de São Paulo. Para os adolescentes da Igreja de Pederneiras, São Paulo. Para a base Atos da Igreja Central da cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. Para o Clube de Desbravadores Constelação do Noroeste da cidade de Colniza, Mato Grosso. Para o PG Team da Igreja do Alto do Basílio da cidade de Ilhéus, Bahia. Para os adolescentes da cidade de Tucuruí, Pará. Abraço também para Esther, Daniel, Mateus e Gabriel da Igreja de Santa Bárbara do Monte Verde, Minas Gerais. Para a base Jeová Jiré da comunidade hispana da Armênia da cidade de São Paulo, São Paulo. E é isso aí, aqui se encerra mais uma temporada e esperamos que você tenha um 2024 cheio da presença e bênção de Deus. Tchau, tchau! Tchau!